Salve galera, mais um vídeo aqui no canal só para você que eu sou o Lozito para falar de Brasileirão Série A, os jogos da 20ª rodada, hein? Começou o segundo turno. Tivemos a partida entre Goiás e Coritiba, né, abrindo a rodada. Coritiba criou algumas boas oportunidades, depois o Goiás melhorou na segunda etapa. E no caso ali, nos minutos finais do segundo tempo, né, o Pedro Raul fez o gol da vitória do jogo. Assim, né, o Goiás ali se afastando um pouquinho ali do Z4. E também o Pedro Raul marcando aí seu 11º gol na competição, né, o vice-artilheiro do campeonato. E na Arena Castelão tivemos o duelo entre Ceará e Palmeiras, aí no caso quem saiu na frente foi o Palmeiras ali com o Dudu aos 31 minutos da primeira etapa. Ainda no final do primeiro tempo tivemos ali o José Lopes aí, o argentino aí marcando sua estreia camisa aí como titular do Verdão, aí um dos novos reforços da equipe, também fazendo seu gol aos 45 minutos da primeira etapa. No início do segundo tempo aí o Richardson cometeu a falta ali, já tomou o vermelho direto, o Ceará ficou com um a menos em boa parte do segundo tempo, mas ainda foi para cima ali, tentou ali buscar reverter a situação, mas nos minutos finais ali de pênalti, o Mendonça diminuiu o placar para o Ceará, terminando assim Ceará 1, Palmeiras 2, né? Palmeiras ali firme na liderança. Outro duelo do sábado também tivemos a partida entre Corinthians e Botafogo, né? Um jogo que marcou ali o número de 603 jogos aí do Cássio com a camisa do Corinthians, aí recebendo uma bela homenagem. Até no uniforme ali personalizado na numeração tem o desenho do dragão ali bem legal. Ali, bem merecia essa homenagem mesmo, porque o Cássio tem um grande nome na história do Corinthians. E a equipe aí acabou levando a melhor, vencendo o Botafogo, vencendo por 1 a 0 aí com um gol do Gustavo Silva aí aos 27 minutos da primeira etapa. O Botafogo aí não criou tantas grandes chances no jogo, né? Foi um jogo seguro ali do Corinthians, apesar de ser um time bem alternativo aí em relação, porque a equipe aí está focada para o duelo contra o Flamengo, né? Na Libertadores aí promete ser 2 grandes jogos. E falando em Flamengo, né? O Flamengo também escalou aí um time alternativo contra o Atlético Goianiense no Maracanã, e a equipe acabou levando a melhor, vencendo por 4 a 1. No caso ali com os gols do Lázaro aos 22 minutos da primeira etapa. Poucos minutos depois ali o Marinho fez o segundo gol, depois o Arthur Vidal fez de pênalti o terceiro, e ainda no final da primeira etapa ali o Vitor Hugo fez o quarto gol ali, fechando o primeiro tempo ali 4 a 0, e na segunda etapa ali o Wellington Rato diminuiu o placar, terminando assim Flamengo 4, Atlético Goianiense 1, né? O Flamengo vem embalado nessa reta final de primeiro turno, já começando bem o segundo turno, já visando ali as primeiras colocações do campeonato. E também vem firme aí para os duelos contra o Corinthians na Libertadores. E nos jogos do domingo, né, na Arena da Baixada, tivemos o duelo entre Atlético Paranaense e São Paulo, né? São Paulo também veio um time alternativo para enfrentar o Furacão. Também houve a estreia do goleiro Felipe Alves, aí teve muitas emoções na estreia dele, né? No caso ali ele cometeu uma penalidade na primeira etapa, só que aí acabou defendendo. E depois no segundo tempo de pênalti o Vitor Bueno fez o único gol do jogo. O Atlético Paranaense teve uma boa atuação ali, poderia ter feito até mais gols ali, mas terminou assim. Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. No caso agora as equipes com foco em Libertadores e Sul-Americana. E no Beira-Rio tivemos o duelo entre Internacional e Atlético Mineiro, né? O duelo ali também na parte de cima da tabela, onde ali a equipe do Colorado teve ali o início ali arrasador, abrindo ali, fazendo 3 a 0 na primeira etapa, com o Maurício aos 7 minutos, depois o Wanderson aos 24 minutos fez o segundo gol, depois ele novamente, Maurício faz o terceiro gol do jogo, 3 a 0 no primeiro tempo ali, depois no segundo tempo ali o Galo acabou indo mais para cima, pressionou mais, mas o Internacional segurou o resultado ali, garantindo os 3 pontos dentro de casa. Agora aí o foco das equipes agora são Libertadores e Sul-Americana neste meio de semana. E obviamente você acompanha tudo aqui no canal só no Procedimento FC. E nos demais duelos da rodada também tivemos a partida entre Cuiabá e Fortaleza, um confronto direto ali na briga da parte de baixo da tabela, né? No caso ali um jogo importantíssimo para Fortaleza nessa luta contra o rebaixamento. E a equipe do Leão do Psi acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 aí com o gol do Robson, uma jogada onde ele recebeu o lançamento lá do campo defensivo do Marcelo Benevenuto, né? E acabou ali mandando para o fundo das redes. Na segunda etapa o Cuiabá pressionou bastante, mas a equipe do Fortaleza segurou o resultado e conseguiu ali esses 3 importantíssimos pontos fora de casa. E no estádio de Independência também outro duelo, vamos dizer, com um confronto direto também, né, relacionado à parte de baixo. Tivemos a partida entre América Mineiro e Avaí, mas no caso quem saiu na frente foi a equipe catarinense com o Matheus Bissoli aos 4 minutos da primeira etapa. Ainda no primeiro tempo o Henrique Almeida empatou o jogo
E depois, no segundo tempo, o Everaldo aí fez mais dois gols aí, decretando o resultado. América Mineiro 3, Avaí 1. Mas aí o América vem numa sequência aí de bons resultados aí para poder se afastar também ali do Z4. E também outro duelo realizado no último domingo foi a partida entre Red Bull Bragantino e Juventude. Olha, a equipe de Bragança aí acabou levando a melhor, vencendo por 1 a 0 com o gol do Elinho aos 28 minutos da primeira etapa. Fora que no segundo também o Juventude já teve alguns contra-ataques, algumas boas chances ali, poderia ter até conseguido ali um empate, mas o Red Bull Bragantino segurou ali o placar mínimo, terminando assim, Bragantino 1, Juventude 0. E para fechar a rodada, né, no caso, na última segunda-feira na Vila Belmiro, tivemos aí o grande jogo entre Santos e Fluminense, né, um jogo bastante movimentado, onde a equipe da Vila saiu na frente aos 16 minutos, né, com o gol do zagueiro Luiz Felipe. A cobrança de escanteio, a bola teve um desvio ali na primeira etapa e depois ele só escorou para os fundos das redes. Né, depois o Fluminense criou boas oportunidades, né, o João Paulo fez excelentes defesas. Também pelo lado do Fluminense, o Fábio também teve umas ótimas defesas, mas na segunda etapa, ali de pênalti, ali por volta dos 25, 26 minutos, o Ganso empatou o jogo para o Fluminense. 2 minutos depois, ali, o John Arias virou o jogo para o Fluminense. Uma jogada que veio um lançamento do campo defensivo, o Germano Cano ajeitou e o Arias mandou para o fundo das redes. Depois, ainda nos minutos finais, o Marcos Leonardo empatou o jogo para o Santos, terminando assim Santos 2, Fluminense 2, aí um grande jogo da rodada. E, na minha opinião, acho que eu considero até o melhor jogo da rodada. O que vocês acham da rodada até então? E agora vamos falar sobre a tabela de classificação do campeonato. Obviamente, o Palmeiras continua na liderança com 42 pontos, né, vem numa sequência de 4 vitórias seguidas, mas obviamente na segunda colocação tem o Corinthians com 38, 4 pontos a menos. Né, lembrando que as equipes já vão se enfrentar daqui a 2 rodadas, né, no caso não nesse final de semana, obviamente no próximo já teremos o clássico aí, praticamente um confronto direto. O Fluminense em terceiro com 35 pontos, o Atlético Paranaense em quarto com 34, e na quinta colocação o Flamengo com 33. E fechando o G6, o Internacional também com 33 pontos na sexta colocação. Em sétimo temos aí o Galo com 32 pontos, seguido pelo Bragantino com 30, o Santos na nona colocação com 27 e o São Paulo em décimo com 26 pontos. Em 11º o Goiás com 25, em 12º o Botafogo com 24 pontos, em 13º o América com 24 e na 14ª colocação o Ceará também com 24 pontos. Em 15º o Coritiba com 22 e em 16º o Avaí com 21 pontos. E fechando ali o Z4 temos o Cuiabá com 20 pontos, Fortaleza com 18, Atlético Goianiense com 17 e o Juventude na lanterna com 16. Fortaleza ali que está agora aí a 3 pontos de sair do Z4, né, mas precisa aí manter uma boa sequência de resultados para poder, uma missão aí muito difícil para poder atingir a pontuação necessária para poder escapar dessa situação. É isso aí, Brasileirão também pegando fogo. E já vamos ver os jogos aí do próximo final de semana. A 21ª rodada temos, no caso, abrindo a rodada temos Botafogo e Ceará no Engenhão, às 16h30. No mesmo horário também teremos no Alfredo Jaconi Juventude e América Mineiro. O Atlético Goianiense recebe o Red Bull Bragantino. Na ressacada teremos Avaí e Corinthians às 19 horas. E fechando os jogos do sábado, São Paulo e Flamengo no Morumbi às 20 horas e 30 minutos. No domingo teremos Fluminense e Cuiabá no Maracanã. O Palmeiras recebe o Goiás no Allianz Parque às 16 horas. Na Arena Castelão teremos Fortaleza e Internacional. No Mineirão teremos o duelo dos Atléticos, né? O Atlético Mineiro recebendo o Atlético Paranaense. E na segunda-feira, dia 8, fechando a rodada, teremos Coritiba e Santos no Couto Pereira. Essa aí, Brasileirão também, segundo turno, começando com tudo. Agora, o que vocês estão achando do campeonato até então? Quem vai brigar por vaga na Libertadores? Quem vai escapar da zona da degola? Né? Que sabe que quem quer para a Série B sabe que a Série B não é fácil também, né? A Série B das emoções, né? Então, vamos lá. Mais um vídeo aqui do canal só para o FC, né? Obviamente, peço aqui encarecidamente para vocês aí se inscreverem no canal, curtirem os vídeos, compartilharem aí para ajudar no engajamento, tentar dar uma reagida para quem sabe esse mês de agosto ele tenha bons números do canal, né? Então, me deem essa força aí. É isso aí, é o Luanzito e o Só no Procedimento FC, porque aqui é um canal com muita procedência. Valeu!